falo para você do preço do leite que está sendo pago ao produtor aí, que tem recuado nos últimos 3 meses do ano passado. A baixa é de 7,2% em média, viu? Como aponta a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Os preços ainda continuam em queda durante esse ano. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da Universidade de São Paulo, diz aí que o pecuarista brasileiro recebeu em janeiro 0,60% a menos pelo leite que foi entregue aos laticínios. E as perspectivas ainda são desafiadoras para o pecuarista do leite neste ano, é o que diz a Natália Grigol, pesquisadora do CEPEA. Ela conversou com Walter Puga Júnior a respeito desse assunto e agora a gente confere a entrevista completa. O preço pago pelo leite entregue pelo pecuarista recuou em janeiro 0,60%, caiu abaixo de R$ 2,11 por litro. Bom, é o que apontam os técnicos do CEPEA, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Universidade de São Paulo, lá na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Mas essa é uma média Brasil. E eu tenho comigo uma das responsáveis pela coordenação de toda essa pesquisa, que é Natália Grigol. Natália, obrigado por ter aceito o convite. Vamos explicar o que ocorreu com o leite agora em janeiro. O preço pago ao produtor caiu mais um pouco? Oi, Puca, é um prazer estar com vocês. Sim, a gente tem visto esse cenário de desvalorização no preço do leite ao produtor desde setembro de 2021. E agora, né, com os preços do leite captado em dezembro e pago em janeiro, mais um recuo. Esse contexto todo de desvalorização no campo, Puga, apesar de ser um momento tradicional que a gente vê mesmo os preços caindo, ele não tem a ver com excedente de oferta, como tipicamente acontece, né? Na verdade, nesse ano, toda essa desvalorização do preço do leite ao produtor, ela está atrelada a uma demanda mais enfraquecida na ponta final da cadeia. Ou seja, o consumidor não está muito, vamos dizer assim, dedicando o seu dinheiro para a compra de produtos lácteos e isso pressiona o mercado. Exatamente. Então, comumente a gente vê que no começo do ano, nesse primeiro trimestre, as cotações elas tendem a cair por conta de um aumento pontual da oferta, né? A gente espera que as chuvas do verão elas melhorem condição de pastagem e isso leve a um aumento da produção. Só que não é isso que está acontecendo agora em 2022. É justamente uma diminuição do consumo, tendo em vista esse cenário macroeconômico mais desafiador, né? Nesse ano em relação ao ano passado. Então, a gente tem aí consumidores tendo que lidar com uma redução no poder de compra, aumento de inflação, maior endividamento das famílias, aumento de taxa de juros, desemprego. Então, é um cenário que ele dificulta muito o consumidor ele a gastar como gastava antes. E aí, quando a gente está falando de produtos lácteos, tem uma gama muito vasta, né, de produtos, né? E grande parte desses produtos lácteos são produtos com valor agregado. Então, eles sofrem muito, o consumo sofre muito quando a gente vê uma situação de redução no poder de compra. E aí, tendo isso em vista, as indústrias, elas têm tido muita dificuldade de repassar a alta dos custos de produção dos derivados para o consumidor. Então, os canais de distribuição têm pressionado bastante as indústrias de laticínio por preços, né, mais baixos. E durante aí esse final de ano e agora durante o mês de janeiro, a gente viu uma tendência de aumento dos estoques dos derivados. Esses estoques aumentando, eles acabam pressionando as cotações dos derivados. E aí, para garantir a liquidez das vendas dos derivados, as indústrias têm que recorrer a promoções. Então, de modo geral, o mercado de derivados lácteos, ele teve muito fraco nesse final de ano, né? As cotações com tendência de queda e esse cenário de desestímulo ao consumo tem sido transmitido também ao produtor, que está recebendo aí, com vários meses consecutivos, né, reduções no preço da matéria-prima, que é o leite cru. De outro lado, o produtor, pecuarista de leite, vê os custos subirem. E o poder de compra está bem menor, não? Vocês analisaram isso também?
Sim, a gente observa que nesse período o que tem mais sido complicado para o produtor é justamente, né, lidar com esse momento de redução nas cotações do preço do leite recebido e a manutenção dos custos de produção em patamares elevados. Então, quando a gente pega apenas analisando o milho, né, que é um insumo essencial para a atividade, a gente vinha observando que para adquirir uma saca de milho, e aí eu estou considerando preços do CPE para fazer esse cálculo, para o produtor adquirir uma saca de 60 quilos de milho, ele estava precisando em torno de 38 litros de leite, isso em outubro, em novembro. Agora, com a diminuição do preço do leite ao produtor, em dezembro, o poder de compra desse pecuarista recuou quase 8%, porque em dezembro ele precisou de quase 42 litros para adquirir o mesmo insumo. Então, Pulga, do lado da alimentação animal, o produtor ele está tendo sim mais custos na compra do alimento concentrado, enquanto o alimento volumoso também não está mais barato, porque a gente tem que lembrar aí que houve um encarecimento bastante expressivo, né, dos fertilizantes. Então, são vários insumos, na verdade, que estão mais caros para o produtor de leite em relação ao ano passado. A gente pode citar também medicamentos, suplementos minerais que também tiveram altas expressivas, fora aí a questão do próprio aumento do preço dos combustíveis e da energia elétrica. E aí, só um adendo, né? Quando a gente analisa essa situação dos custos de produção, a gente vê que tem sim a justificativa, né, para esse encarecimento, tem sim a ver com o aumento dos preços no mercado global. Então, são produtos, são matérias-primas que estão mais caras porque a gente vê uma demanda global por elas aumentando. E isso eleva, claro, o preço desses insumos. Mas também a gente tem um fator que encarece ainda mais esses insumos aqui no Brasil, que é a persistente desvalorização do real frente às outras moedas. Então, quando a gente vê o câmbio muito elevado, ele também causa esse efeito de encarecimento, né, nos custos de produção, porque fica muito mais desvantajoso, fica mais caro importar a matéria-prima desses insumos. Então, como esses insumos estão muito atrelados ao dólar, o fato do câmbio estar muito desvalorizado também encarece ainda mais as compras desses produtos. Então, o momento ele é complicado para o produtor de leite, porque ele vê o poder de compra dele, poder de investimento dele corroído, né? À medida que a margem dele também se reduz. Começamos agora janeiro, já com uma queda nos preços pagos ao produtor, e os custos tendem a alta. Olhando um pouco mais adiante, Natália, 2022 será um ano difícil para o pecuarista de leite? Tudo que se desenha até o momento, Pulga, é que sim, né? A gente não tem muitos fatores que possam, na verdade, dizer ao contrário. A gente vê uma dificuldade muito grande do repasse dos custos de produção no campo para o consumidor por conta desse cenário macroeconômico mais delicado da economia brasileira nesse ano. Então, por conta até disso, a gente já projeta preços ao produtor em patamares mais baixos, né, nesse primeiro trimestre, do que em relação ao ano passado, porque a gente vê que quem está ditando muito o nível de preço do produtor, do lácteo para a indústria e do lácteo na prateleira é justamente o consumidor. Então, a situação do consumo ela é muito mais delicada esse ano do que ela se apresentava no ano passado. Agora, do ponto de vista da oferta, a gente também tem fatores que são limitantes, né, e que também colocam desafios aí para o setor como um todo. A gente tem, como já comentamos, os custos de produção que apontam aí para um cenário de valorização, de patamares elevados, e também a questão climática, né? A gente está vendo aí muitas irregularidades no regime de chuva, então, em algumas bacias leiteiras aqui no Sudeste, Centro-Oeste, a chuva em excesso, causando prejuízos à atividade, prejuízos logísticos também, enquanto no Sul a seca diminuindo a qualidade da alimentação animal. Então, lidar também com essa questão climática, ela está sendo bastante complicada para o produtor.
como o cenário como um todo, então, ele é muito desafiador, porque ele coloca muitos elementos de incerteza, né, na hora da tomada de decisão para o investimento, Pulga. No momento, os pecuaristas, eles tendem a tirar o pé do acelerador, investir pouco na atividade, e muitos até abandonando a atividade, porque têm vivido aí muitos meses subsequentes de margem corroída, né? Então, a questão do investimento, ela fica comprometida nesse cenário, e fica mais complicado também para o setor como um todo pensar em estratégias, né, de manter um abastecimento de longo prazo, porque a gente sabe que a volatilidade das cotações nesses momentos complicados, eles podem levar a alterações bruscas, né, na estrutura produtiva. Então, a gente já vê aí que as indústrias, elas também temem reduzir muito o patamar de preço ao produtor, isso desestimular a produção e a gente poder se encontrar em um cenário em que falte leite, né, aí no segundo semestre. Então, sim, 2022 se coloca, sim, como um ano também de bastante desafio para a pecuária leiteira.